TV aberta São Paulo, no Quality by Maracedo de hoje. Nós vamos ter um café da tarde de grandes amigas, de amigas realmente que Deus abençoa de estarmos juntas. É na residência de Valquíria Santiago, aniversário dela e o meu aniversário. Confiram. Nós estamos aqui na residência da nossa querida amiga Valquíria Santiago. Uma mulher assim, é aniversariante, mas é uma mulher linda, batalhadora, guerreira, linda de alma, de corpo e de bênção de Deus. Nós estamos com várias amigas aqui, sendo recebidas para um café da tarde. Valquíria está aniversariando, tem outra aniversariante aqui também, certo? E eu quero agradecer a Deus pela vida de todas nós. Porque o que mais importa, gente, além de estarmos juntas, além de tudo, é o que Deus tem para cada vida. Se Ele permitiu que nós estivéssemos unidas aqui nesse café maravilhoso de Valquíria, algum motivo Deus realmente tem para nós, para as nossas vidas. Então eu sou grata a Ele lá em cima, em primeiro lugar, a você, Valquíria, tá? Essa mulher linda, essa mulher que, olha, eu vou te falar, por excelência, por plena excelência de vida. Que a bênção do Espírito Santo continue sobre a tua vida, viu, minha amada? E eu digo a vocês, gratidão pela vida de cada um que me acompanha há 19 anos, aí pela TV aberta São Paulo. Essa Maracedo que vocês conhecem, plenamente, de corpo e alma, em todos os sentidos. Muito obrigada, gratidão a todas vocês. E agora quem vai falar é a nossa anfitriã desse nosso café, dessa nossa união. E o nosso café é maravilhoso. E vamos estar aqui todas reunidas e, em primeiro lugar, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso que estamos juntas e Deus está permitindo estarmos juntas e a Covid aqui não existe, em nome de Jesus. E não somos negacionistas, pelo contrário, não tem ninguém negacionista, todas nós aqui já tomamos a vacina devidamente. E temos certeza absoluta, para entrarmos aqui na casa da nossa querida amiga, todas nos certificamos que estamos altamente com a saúde em dia, sabe, para brindarmos a vida junto, cada uma olhando nos olhos e agradecendo a Deus por estarmos aqui, Valquíria. Obrigada. Obrigada. Te amo. Obrigada. Gratidão eterna, viu? Pela nossa amizade, pelo carinho de sempre, da vida toda. Obrigada, Mara. Obrigada, agradeço a todas também. No Quality by Maracedo de hoje, estamos recebendo doutora Valéria Calente, falando a respeito de violência doméstica. Confiram. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre a violência doméstica, né? Que tanto cresceu durante a pandemia e veio aí à tona em todas as redes sociais, em todas as mídias, em virtude do vídeo nos stories, né? Que foi postado por uma mulher que sofreu agressão do marido, em cenas bastante chocantes. O que aconteceu com a violência doméstica? Durante a pandemia, nós enfrentamos aí o isolamento social que foi imposto pelas autoridades sanitárias na tentativa de conter o contágio da doença, né, da Covid-19. Isso fez com que as relações familiares, que são muito estreitas, muito intensas, ficassem muito desgastadas. Porque as pessoas foram trabalhar em home office, as crianças deixaram de ir para a escola e começaram a estudar em homeschooling. E, principalmente no início, muitas pessoas dispensaram seus colaboradores com receio de que eles se contaminassem e levassem também o contágio às casas em que trabalhavam. Porque a maioria deles depende de transporte público. E aí as pessoas que tinham uma vida muito agitada, entre trabalho, compromissos, estudo, todas elas se viram fechadas em casa. As mulheres que tinham a oportunidade de sair para os seus trabalhos passaram a ficar fechadas com seus filhos, com os companheiros, com os familiares, enfrentando uma jornada de trabalho muitas vezes tripla. Né, cuidar de filho, dar conta do serviço, porque as demandas profissionais não diminuíram. Pelo contrário, que eu notei falando com vários profissionais de diversas áreas, é que em home office se trabalha mais,
né? Porque você não para, você não se dá tempo, você estende o seu horário de trabalho. Isso fez com que as pessoas parassem e olhassem para si, olhassem para esse seu contexto familiar. As mulheres assoberbadas, os maridos muitas vezes também sem o hábito da convivência familiar, da rotina doméstica. Sem contar a tensão, o medo, né, da própria doença, o medo do contágio, a incerteza, a crise econômica, muitas pessoas tiveram queda nos seus rendimentos. Isso tudo criou uma bomba relógio. Então, a violência doméstica, que tinha um ciclo que era mais longo, começou a ver esse ciclo encurtado em função do relacionamento muito próximo, muito estreito. Então, nós temos aí um ciclo que ia da tensão, né, o início aí da violência doméstica, né? Vem a fase de tensão, de explosão, da conclusão da violência, né, dos atos propriamente ditos de violência, e aí emendava novamente com arrependimento, a fase da lua de mel, como a gente diz, as juras de amor, as promessas de que aquilo nunca mais aconteceria, flores, e muitas vezes até a tentativa de imputação à própria vítima da responsabilidade pela agressão que ocorreu. Tudo isso foi muito intenso durante a pandemia. Então, um ciclo de violência que muitas vezes poderia levar 2 anos para acontecer, aconteceu em 1 mês, em 2 meses. E isso foi tão sério e foi tão constante que as autoridades começaram a criar alguns mecanismos para que as suas vítimas pudessem denunciar a violência doméstica, porque muitas delas estavam presas em isolamento social juntamente com seus agressores. Então, nós vimos, por exemplo, aquela campanha de fazer um X vermelho na mão, né, e mostrar para um atendente, para um caixa, para que essa pessoa pudesse saber que aquele cliente estava sofrendo a violência doméstica e naquele momento, possivelmente estava acompanhado do seu agressor. Isso foi uma coisa muito positiva. E apesar de termos registrado um aumento muito grande, estamos ainda encarando a subnotificação, porque algumas pessoas ainda não estão se deslocando livremente para que possam fazer as denúncias de seus agressores. E a violência doméstica, ela também não começa, muitas vezes, logo de cara com uma agressão física, né? Muitas vezes ela pode começar com uma violência moral. Só quem passou por uma relação abusiva conhece, né, essas fases. E as relações abusivas, elas têm uma dinâmica tão tensa, tão complicada, que muitas vezes a vítima acredita realmente que ela tem a parcela de responsabilidade pelo que está acontecendo. Então, vocês precisam ficar atentas e abrir os olhos, né? E não deixar que isso evolua, quebrar o ciclo e denunciar. Então, ela pode começar com uma violência moral, a violência psicológica, as agressões verbais, as ofensas, as tentativas de fazer a pessoa acreditar que ela não tem habilidades, que ela não tem competências, que ela é uma fracassada, que ela não é ninguém, né? Isso é a violência moral, a violência psicológica. Tem a violência patrimonial, que é o controle do outro através do dinheiro. Então, assim, é a pessoa que controla a conta corrente, controla o cartão de crédito, quer saber onde é gasto cada real. Ou aquele companheiro que inicialmente se posiciona como um príncipe, o provedor, né? Não vai te faltar nada, eu vou te dar tudo. Então você pode largar o seu trabalho, largar suas coisas. Essa é a pontinha, é o início da violência patrimonial. E aí nós também podemos passar pela violência sexual, que consiste em relações sexuais forçadas, ou relações sexuais sem o uso de preservativos, ou a mulher que gostaria de procriar, de ter filhos, e é impedida pelo companheiro, ou o contrário, a mulher que não quer ter filhos e que existe uma forçação de barra do companheiro. Isso também pode ser caracterizado aí como uma violência sexual. E temos
né, culmina, né, tudo caminha, né, o desfecho disso tudo é a agressão física, né, que ela pode levar mais tempo ou menos tempo, mas que numa relação abusiva ela sempre vai acontecer. Então, assim, segurar, apertar, chacoalhar, puxar o cabelo, levantar a mão, dar sacudidas, encostar contra a parede, gente, tudo isso é violência física. E o feminicídio, ele também explodiu, porque explodiram os casos de violência física. Então, o importante é cortar, é interromper esse ciclo, é não permitir que ele continue, porque o desfecho nunca é bonito. Muitos movimentos têm sido vistos, né, em todas as mídias, isso é uma coisa muito bonita, de acolhimento das vítimas, né? Hoje nós temos a Lei Maria da Penha, que tem muitas medidas de proteção para você, vítima, né? Medidas que vão desde o afastamento do lar, a proibição de se aproximar, a facilitação do divórcio, o acolhimento em instituições, a facilitação de matrícula escolar do seu filho. Então, existem muitas medidas de proteção. As delegacias de defesa da mulher, hoje elas são geridas, né? A gestão é feita também por mulheres. Então, você vai ter o acolhimento, você vai ser atendida por uma mulher, você não vai ser julgada, como acontecia muito antigamente, né? Que algumas vítimas de estupro procuravam delegacias não especializadas e ainda passavam por aquele olharzinho crítico, aquele julgamento. Então, não tenha medo, denuncie 180, interrompa o ciclo, né? Procure, se preserve, se ame, procure os seus direitos e saiba que as autoridades, elas estão atentas, que o judiciário, que o Ministério Público, que as polícias, elas têm uma atuação muito importante, mas que ninguém pode te ajudar se você não estender a mão, tá? Esse é o meu recado. Um grande abraço. Estamos recebendo a nossa querida repórter Sheriene Standen, entrevistando esse cantor incrível, Bobby Lee. Confiram. Eu sou Sheriene Standen e é um prazer imenso estar aqui novamente. E dessa vez eu venho com um grande amigo que é nada mais nada menos do que o cover do Elvis Presley aqui no Brasil, o cover oficial. E ele não dubla, ele canta. O timbre dele é muito parecido com o rei do rock. E ele vai contar pra gente toda a sua trajetória, todas as suas expectativas, shows, lives. Ele também tem um programa na Rádio Memphis, também vai falar um pouquinho sobre ela. Então, com vocês, Bobby Lee. Tudo bem, Sheriene? É um prazer estar aqui no programa da Mara e um prazer estar aqui no seu quadro também. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouco mais sobre o meu trabalho e também contando curiosidades sobre a vida do Elvis, né? Muito obrigado, de verdade. É um prazer estar te recebendo aqui. Você sabe o quanto que eu te admiro, o quanto eu gosto de você, do seu trabalho. Não gosto não, eu adoro. E tem bastante gente aqui aguardando essa entrevista, seus fãs também, que já estão na expectativa. E aí eu queria saber, né, o que todo mundo quer saber, como que tudo começou? Tudo começou desde que eu era pequeno, né? Eu sempre gostei muito do Elvis e eu assisti o Elvis nos filmes, né, na TV, nos anos 80, né, que todo mundo via na sessão da tarde. E eu não distinguia que o Elvis do filme era o mesmo Elvis dos shows, né? Então, para mim, em cada ano ele era uma pessoa diferente. E eu sempre gostei muito de música antiga, dos anos 50, 60, só que eu não sabia que essas músicas eram dos anos 50 e 60, né? E depois eu descobri que o Elvis era o artista que não começou o rock, mas ele que começou a levar todo esse estilo musical, né, para o mundo, né? A partir do Elvis, é lógico, tiveram outros artistas que fizeram rock, que iniciaram rock, mas o Elvis ele
foi um dos pioneiros que conseguiu levar a música, né, o rock and roll para o mundo, né? E eu desde pequenininho, assim, depois quando eu comecei a saber que o Elvis era isso, que ele fazia parte das músicas que eu gostava, aí foi que eu comecei a me interessar muito mais, né, pela vida do Elvis, pela carreira. Depois, muito depois, né, em 2003, eu comecei a fazer cover do Elvis, né, para tentar levar um pouquinho do que o Elvis fazia nos palcos ali nos anos 70, que eu faço a parte do Elvis dos anos 70, né. E meu pai, ele começou a pegar uns livros que eu tinha em inglês, ele comprava, meu pai também era professor de inglês. Ele traduzia todas as histórias do Elvis, né? E ele traduzia, eu fui conhecendo cada vez mais a história do Elvis. O meu pai também, então a gente acabou meio que... Ele acabou se tornando um fã do Elvis, né? Por traduzir os livros e conhecer a história do Elvis. Eu fiquei mais ainda, por saber das particularidades do Elvis, né? Assim, além do Elvis, conhecer ele como artista, mas também como ser humano, como pessoa. Uma vez eu vi um amigo meu, hoje um grande amigo, que é o Ronnie Packer. Eu gostava muito do Elvis, mas eu nunca tinha visto um cover do Elvis no Brasil, né? Um amigo meu me chamou e falou, olha, vai ter um cover do Elvis, tal, cantando, você não quer ir assistir? Eu falei, quero, vamos assistir. E aí quando eu vi ele cantando, eu falei, poxa, acho que é isso que eu quero ser, porque nada como a gente juntar o que a gente, o útil ao agradável, né? Então eu juntei o meu gostar, né, com poder fazer uma homenagem ao Elvis. Tá muito, muito linda essa homenagem, tá muito caracterizado. Obrigado. E nesse caso, você começou a fazer shows, então, quando era adolescente ainda? Comecei a gostar do Elvis, comecei a colecionar discos do Elvis, tem muitos vinis do Elvis, CDs, tem fita de videocassete, né, que naquela época a gente não tinha DVD. E eu comecei a colecionar essas coisas e em 2003 eu comecei, vamos dizer, profissionalmente, né? Eu e um amigo meu, José Roberto, ele me incentivou, falou, não, vamos comprar umas roupas, você começa a fazer os shows. E dali foi. Aí a gente começou de lá para cá, graças a Deus, não paramos nunca mais, né? Ai, que delícia isso. E você também tem, em paralelo, você também começou a trabalhar em rádio, né? Trabalhei na rádio, na Panorama FM, uma época, com um grande amigo meu, Mário César, lá em Avaré, e também fiz aqui em São Paulo, mas eram rádios comunitárias, né? De Avaré já era uma rádio maior. E agora a gente está com um projeto também, só falando um pouquinho paralelamente, que a gente tem, junto com a minha queridíssima, né, meu anjo que caiu do céu, que está ali, Eunice Melo. Eunice Melo. Que me achou no meio, fui achado e eu me adotei, né, que eu falo, olha, eu que me adotei para ela. Sou seu filho. Então a gente está com esse projeto da Rádio Memphis, que já estamos fazendo 3 anos agora já com a Rádio Memphis. E eu faço às quartas-feiras, é o Moondog Rock and Roll, às 22 horas, que é um programa onde leva todas as histórias, né, dos anos 50, 60 e um pouquinho ali dos anos 70. E também é lógico, né, sempre o Elvis fazendo parte da programação. E lá eu conto as histórias de vários artistas, de músicas. É bem legal. E o que mais que a gente tem, assim, em relação ao Elvis? O que você tem de curiosidades? Porque você fala bastante dele na rádio, né? Eu, além de ser cover do Elvis, eu posso dizer que eu sou um apaixonado por Elvis, né? Eu gosto muito do Elvis. E eu posso até dizer que o Elvis, assim, na minha adolescência, o Elvis me tirou de muitos caminhos errados que eu poderia ter ido, mas eu estava em casa ali ouvindo o Elvis. O Elvis, ele tinha muito disso, né? Ele ajudava muitas pessoas, muita gente não sabe, mas o Elvis, ele ajudava muitos hospitais, muitas instituições. Ele falava, o que adianta ter dinheiro se a gente não pode dividir com os amigos, né, com a família? Então ele era muito, assim, mão aberta, vamos dizer. Ele comprava tudo para todo mundo. O Elvis tem muitas histórias bacanas. As músicas dele têm aquela influência do blues, né? É tão forte naquela época, né? Sim, o Elvis, na verdade, assim, ele veio da música gospel, né? Ele ia muito numa igreja evangélica, onde a mãe dele e o pai iam, né? Que eles eram muito pobres, né? O Elvis nasceu, a mãe dele plantava algodão. O pai foi preso por passar cheque sem fundo. Então, assim, uma infância muito pobre, muito humilde. E ele começou na igreja, ali, cantando músicas gospel. E ele começou ali, ouvindo mesmo blues, né, no sul dos Estados Unidos, e dali veio toda a influência musical dele, do gospel e do blues. Tinha um grupo que se chamava Jay Summer e os Stamps Quartet, né? E esse grupo era um grupo de música gospel. Eles tocavam na cidade de Memphis, né? O Elvis, ele, às vezes, não tinha dinheiro e o líder do grupo levantava, porque eles cantavam uma espécie de tenda, né, de lona, e o líder do grupo levantava a tenda para o Elvis passar por baixo para poder assistir os shows. E aí, quando o Elvis começou a fazer sucesso, o Elvis chamou eles para cantarem com eles. Então, dos anos 70 em diante,
eles fizeram sempre parte dos shows do Elvis, que era o Jake Summer, que inclusive é um dos artistas que tem a voz mais grave, tá? Inclusive está nos livros dos recordes, como a voz em tom mais grave e mais baixo que tem. Ele sempre retribuía, né, as coisas boas que eram feitas para ele. Olha, gente, ele fala sobre o Elvis toda quarta-feira, então é imperdível a programação, né? É o Moondog Rock and Roll lá na radiomemphis.com.br, todas as quartas-feiras às 22 horas. E não tem só o meu programa, tem outros programas. Tem outros programas também. Temos programa sertanejo, com Jacaré, o de Cavalcante. Tem a Estela também. A Estela com um programa de samba, a Suzy com um programa de flashback. Tem a programação das crianças, que é de sábado, tem a Ivete Ferreira, então tem muita... Ah, tem também do seu filhote, né? Tem também. Ele faz lá também aos sábados, né, às 15h30. É o horário do Maurício, que é o Espaço Kids. E o Maurício, ele é seu seguidor, né? Ele, de pai para filho, passou essa... É que não tem como, né, Janine? Assim, porque ele me viu, né? Desde que era criança, ele já via o Elvis, né, em casa. Em casa, inclusive, tem mais fotos do Elvis do que da família, né? É isso. Então ele começou a gostar e começou também a me acompanhar, né, nos shows. E vocês também já fizeram vários programas de TV, né? Sim, já fizemos também. Fizemos o Raul Gil, fomos no programa do Nerivan Silva, e alguns programas de TV, assim, ele participou junto comigo. E falando de shows, assim, como é que, assim, a gente está vivendo essa experiência tão crítica, tão difícil, né, da pandemia, como que está sendo para você essa fase, assim, e daqui para frente, o que você tem de programação? A pandemia, ela, infelizmente, atingiu todos os artistas, né, todas as pessoas que trabalham com o evento. Para mim também não foi diferente, né, ela parou com tudo, né, agora que estamos, graças a Deus, começando a voltar. E já estamos começando também com shows, né? Shows aos poucos, né? Sim. Alguns orçamentos. Mas... dentro dos padrões, né? De segurança, sim. todos menos eles. Pessoas, né? Então tem tudo isso. Faz parte, E né? a gente tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. Acho que para todo mundo afetou, né? Principalmente para os artistas, né? Para os cantores, atores. E falando disso também, e o fã-clube? O fã-clube está lá no Facebook, é Elvis Cover Bob Lee Oficial. Lá a gente posta muita coisa, todos os shows, todos os nossos eventos, fotos, né? A sua entrevista vai estar lá, com certeza está lá no nosso fã-clube. É só você acessar o Facebook Bob Lee Fã-clube Oficial. E tem também no Instagram, né, que é o também Bob Lee Oficial, também, né? Bob Lee Oficial, que também no Instagram, estamos lá, a gente está sempre postando coisas novas, todo mundo tem todas as informações ali. Tem a turnê também, estou super curiosa de saber sobre essa história da turnê que você fez com o Erasmo Carlos. Essa turnê foi muito legal, porque o Erasmo, ele tinha uma música, né? Se chama Cover, onde na música ele fala que todo mundo tem um cover, o Roberto tem cover, o Elvis tem cover, só ele que não tem. Então na música ele fala que ele é cover dele mesmo. Então ele chamou alguns artistas, né, para participarem da turnê, e eu fui agraciado, né, de poder participar junto com ele. Ficou quase um ano participando dessa turnê dele, que foi muito legal. E assim, o legal foi assim, nas primeiras vezes que eu fui, né? Nas duas primeiras vezes, na verdade, eu fui para o Rio, tá? Eu cheguei lá, a gente fez. E na terceira vez me chamaram de novo. E eu cheguei lá no ônibus, né? Toda a banda do Erasmo lá, né? O pessoal dele, o maestro. Ele chegou num carro, ele e o empresário dele. E aí daqui a pouco ele entrou no ônibus, né? Cumprimentou todo mundo, falou comigo, falou com o pessoal dele. E aí sentou na frente, né? Ali na frente, na minha frente, assim, uns 4, 5 bancos. E eu fiquei encantado com aquilo, né? Porque o Erasmo para mim sempre foi, né? Assim, não que eu não goste do Roberto, né? Mas como o Erasmo sempre foi mais rock and roll, eu sempre foquei mais no Erasmo. E aí eu fui a noite inteira, né? Ele ali sentado ali, eu não acreditava, né? No mesmo ônibus com toda a banda do Erasmo, o Erasmo sentado ali, olhando a cabeça dele, o Erasmo ali, eu aqui, né? Uma emoção, né? Nossa, foi demais, foi muito legal. Ele é um cara, assim, simpaticíssimo. E assim, só tenho que agradecer a Deus por ter, sabe, me dado tantas coisas boas através do trabalho do Elvis. Através do Elvis eu conheci a Eunice, que está ali, que, né, se não fosse o Elvis eu não teria conhecido você, não estaria aqui hoje. Então eu só tenho que agradecer muito a Deus por me colocar pessoas tão maravilhosas na minha vida. Ah, imagina! E falando de música também, você tem músicas novas, né? Sim, é um trabalho paralelo, né, que eu faço de cover. São 3 músicas, né? 2 delas do Neuri Santos, que faz com a gente lá na rádio, que é o Esse é Meu Jeito e Vamos Mais Além. E tem uma música também que é do Leno, da dupla Leno e Lilian, que foi muito tocada também pelo Renato e seus Blue Caps, que é Quando a Cidade Dorme.
Então essas duas músicas, Esse é Meu Jeito e Quando a Cidade Dorme, é que a gente estamos mais focados em trabalhar em cima dessas duas, né? São muito Você bacanas. já lançou alguma dessas músicas ou elas estão ainda para lançamento? A gente fez alguns pré-lançamentos, mas a gente ainda pensa e estamos trabalhando para fazer um lançamento maior. Oficial. São Você ia fazer o músicas- DVD. Sim, são músicas em português, né? Não tem nada a ver com Elvis. Aí é um trabalho de Bob Lee por Bob Lee, né? Não Ah, eu de- quero estar nessa festa de lançamento, Claro, hein? com certeza. Pra você gente vai poder fazer. cobrir o evento. Com Bem certeza. legal. Você é sempre muito bem-vinda onde a gente estiver. Ah, mas eu já sou fã, já sou seguidora. Obrigado. E tô muito feliz mesmo de você estar aqui contando um pouquinho da sua história. Você vai voltar, com certeza. Vou estar acompanhando também, cobrindo os eventos. E deixa um recadinho pro pessoal. Quero deixar um recado a todos para que todos sejam sempre honestos, sempre boas pessoas, porque através disso a gente consegue realizar os nossos sonhos, né? Eu realizei muitos sonhos na minha vida que eu nunca imaginei pensar em realizar, nunca imaginei pensar em estar nos lugares, e tudo isso através desse trabalho que eu faço, que eu acreditei, e através dele, como eu até já disse aqui, já conheci pessoas maravilhosas. Então, acho que a honestidade e o amor naquilo que a gente faz é o mais importante também. Estou muito feliz e eu vou encerrar aqui. Então, Mara, um beijo para você e para todos os telespectadores. Beijo, Mara. Obrigado, Charlene, mais uma vez. Obrigado você, Bob Lee. Tchau.